Imagine uma reunião onde presidentes de multinacionais, primeiros-ministros, reis, banqueiros e os CEOs das maiores corporações do planeta se encontram em total sigilo, sem imprensa, sem registro público, sem transparência alguma. Agora imagine que essas reuniões acontecem todos os anos há mais de 70 anos. E que absolutamente nada do que é discutido lá dentro pode ser revelado. Parece roteiro de filme, não é? Mas não é ficção. É real. E tem um nome: Grupo Bilderberg. As pessoas mais poderosas do mundo se reunindo em hotéis de luxo fortificados como bunkers. Seguranças armados, jornalistas barrados, celulares confiscados e uma regra absoluta: o que acontece no Bilderberg fica no Bilderberg. A pergunta não é se eles controlam o mundo. A pergunta é: quanto do mundo eles controlam? Prepare-se para conhecer a organização mais poderosa que você não deveria saber que existe. Nossa história começa em maio de 1954. O mundo ainda está se recuperando da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria está no auge. Europa e Estados Unidos precisam se unir contra a ameaça comunista. Mas existe um problema. Europeus e americanos não se entendem. As elites de ambos os lados do Atlântico têm agendas conflitantes, egos inflados e desconfianças mútuas. Até que um homem decide mudar isso. Seu nome: Príncipe Bernardo da Holanda. Sim, realeza. Marido da Rainha Juliana, ex-membro da SS nazista. Mas isso é outro assunto sombrio que eles preferem não mencionar. Bernardo teve uma ideia. E se reuníssemos as pessoas realmente poderosas, não políticos de fachada, mas quem realmente controla o dinheiro, a mídia, a indústria, em um ambiente totalmente secreto? Sem imprensa para incomodar, sem público para julgar, apenas conversas francas entre iguais. E assim nasceu o Grupo Bilderberg, batizado em homenagem ao Hotel de Bilderberg na Holanda, onde aconteceu a primeira reunião. Junto com o Príncipe Bernardo estavam David Rockefeller, o banqueiro mais poderoso da América, Joseph Ratzinger, fundador do movimento europeu, arquiteto da integração europeia, Denis Healey, político britânico e cofundador confesso do grupo Denis Healey, décadas depois, admitiu abertamente em entrevista. Dizer que estávamos empenhados em criar uma conspiração mundial é exagero, mas não está longe da verdade. Espera, o quê? Ele literalmente admitiu que não era exagero chamar de conspiração mundial. E tinha mais gente no primeiro encontro, muito mais. CEOs da Shell, Unilever, Heineken, diretores do Chase Manhattan Bank, políticos de alto escalão, todos com uma coisa em comum: poder. Poder real. Não aquele poder que aparece na TV. O poder que controla quem aparece na TV. Então, como funciona exatamente o Bilderberg? Por que tanto segredo? A regra fundamental se chama Chatham House Rule, regra da Casa Chatham. O que significa? Simples. Você pode usar as informações discutidas, mas nunca pode revelar quem disse o quê, nem o nome dos presentes. Nada que possa identificar a fonte. Todo ano, entre 120 e 150 pessoas são convidadas. Convidadas. Você não pede para participar. Você não se inscreve. Você é escolhido. E se você recusar o convite, bem, sua carreira provavelmente não vai decolar como deveria. Vamos aos nomes que vazaram ao longo dos anos. Primeiros ministros. Tony Blair participou antes de se tornar PM do Reino Unido. Bill Clinton também,
antes de ser presidente dos Kershaw-Schindler CEOs. Google, Amazon, Facebook, BP, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Fiat Media, diretores da CNN, The Economist, Financial Times, Washington Post. Realeza, reis, rainhas, príncipes da Europa, banqueiros centrais, presidentes do BCE, Federal Reserve, Banco Mundial Tech, fundadores do PayPal, executivos da Microsoft, OpenAI. E aqui está o detalhe perturbador. Muitas dessas pessoas, logo após participarem do Bilderberg, são promovidas a posições de poder extremo. Coincidência? Exemplos concretos. Emmanuel Macron participou em 2014 como desconhecido ministro da Economia. 3 anos depois, presidente da França. José Manuel Barroso participou e logo depois se tornou presidente da Comissão Europeia. Mark Rutte, primeiro-ministro da Holanda, frequentador assíduo. É como se o Bilderberg fosse uma espécie de entrevista de emprego para futuros líderes mundiais. E a segurança? Absolutamente militar. Quando o Bilderberg se reúne, o hotel é completamente evacuado. Hóspedes normais são removidos dias antes. Perímetros de segurança são estabelecidos. Forças policiais locais, às vezes até militares, cercam a área. Helicópteros patrulham os céus. Jornalistas que tentam se aproximar são detidos, às vezes presos. Em 2013, na reunião em Watford, Inglaterra, até drones foram proibidos no espaço aéreo. Em 2019, na Suíça, caças F-18 patrulhavam. Qual reunião de discussão de políticas precisa de caças militares? Então, sobre o que exatamente as pessoas mais poderosas do planeta conversam nessas reuniões secretas? Oficialmente, o Bilderberg divulga uma agenda vaga. Em 2023, os tópicos incluíam inteligência artificial, liderança e governança, desinformação, China, Ucrânia. Genérico, certo? Nada muito específico, nada comprometedor. Mas aqui está o que vazou ao longo das décadas. Caso 1. O euro. Documentos e testemunhos indicam que a criação do euro foi amplamente discutida no Bilderberg anos antes de se tornar realidade. Etienne Davignon, membro do comitê diretor, admitiu que ajudaram a criar o clima para a moeda única europeia. Ou seja, a moeda que 340 milhões de europeus usam foi, em parte, planejada em salas secretas por banqueiros e industriais não eleitos. Caso 2. A invasão do Iraque. Em 2002, um ano antes da invasão americana ao Iraque, o tema Oriente Médio foi amplamente discutido no Bilderberg. Participantes incluíam Donald Rumsfeld e Paul Wolfowitz, arquitetos da invasão. Coincidência? Então, o Grupo Bilderberg é uma conspiração para dominar o mundo. Depende do que você chama de conspiração. Se você define conspiração como pessoas poderosas se reunindo em segredo para coordenar agendas que afetam bilhões de pessoas sem consentimento público, então sim, é literalmente isso. Mas eles chamam de diálogo informal, de networking de alto nível, de troca de ideias. A verdade é esta: o Bilderberg existe. As reuniões são reais. O segredo é real. E o poder dessas pessoas é indiscutivelmente real. Se isso te assusta, deveria. Porque numa democracia verdadeira, decisões que afetam sociedades inteiras deveriam ser tomadas à luz do dia, com debate, com transparência, com prestação de contas. O Bilderberg é a antítese disso.